Olá, seja muito bem-vindo ao Outro Ponto Podcast, o podcast onde a gente comenta a lição da Escola Sabatina Jovem por um outro ponto. Eu sou Vinícius Parolin. Que eu vou chamar de GPS e eu sou Gabriel Aparecido. Que eu vou chamar de Sidão. E fica aí hoje, porque, cara, a gente vai ver o discurso mais confuso que Jesus fez para os discípulos. Vinheta. Está passando em frente à sua casa o carro da beleza. A feira quentinha é o puro creme do Podcast. Beba água. Isso aí, chegamos na lição 10. E fica aí que essa lição tá 10, viu? Lição 10, discurso de despedida. Tô triste, não tô feliz. Mas olha, É hora de dar tchau. é um título meio clickbait, viu? Porque, pra quem tá ligado, tem pelo menos mais 3 lições aí, hein? Por que despedida já agora? Rapaz, pois é. Meio clickbait Pois é. isso aqui. É que é o discurso, né? É verdade. A despedida vai ficar... Encerra o discurso, aí agora vai ter a janta, o coffee break, e aí depois que vai embora. É. Isso aí, então, nosso texto base aí está em João 14 a 17, né? Um caminhão de capítulos. Caramba, aí. cara, fazia tempo que eles não faziam isso, cara. Pra que tanto capítulo? Pô, e semana passada que a gente sentiu aquele gostinho de quero mais, agora também toma. Pois é, né? Toma. Por que... Cara, botasse o 13, 14, 15 se fosse fazer isso aqui, né? É, então, inclusive, né? A gente tava fazendo aquela nossa leitura dinâmica bacana. Essa lição a gente vai só pegar, né? Pontos ali, Não, né? se não for fazer a leitura Porque senão- dinâmica... Vai ter um episódio com 4 horas. Vai ser mais leitura do que dinâmica. Isso aqui, cara, porque, ó, eu tava vendo aqui, as próximas lições, cada uma delas tem só um capítulo. Ah, não, a última lição também tem 2 capítulos. Mas 2 capítulos ali ainda tá aceitável, né? Ainda mais João, que tem uns capítulos curtinhos. Mas a impressão que dá é que, tipo assim, cara, dava pra pegar desses 4 capítulos que eles colocaram aqui essa semana, é 4, 14, 17? Dava pra eles ter pegado e distribuído isso aí nas 2 lições anteriores, né? 2 cada uma. Mas vamos ver. Vamos ver. É, assim, já adianto que esses capítulos aí são fenômenos, assim, é o creme da Bíblia. Pois é, cara. Eu ia falar Baita isso. de capítulos. Eu ia falar isso aí, cara. São uns capítulos muito bons pra estar tudo condensado numa lição só. E essa semana o outro ponto vai ter que trabalhar, porque eu duvido que a lição deu conta de trazer com profundidade todos esses capítulos. Pois é. Desculpa CPB, mas eu não boto fé em vocês. E vamos, assim, entre nós só, né? Essa lição só tá sendo top porque a gente tá ignorando completamente a lição e só tá lendo. É isso. É esse tipo de comentário que fez a CPB hackear o Facebook. Vamos então pra nossa tirinha? Vamos pra ti. Tá lá, estamos aqui, né? Nossa tirinha tem pessoas, né? Pessoas olhando pra cima e pensando: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. E só os pezinhos aqui, ó, só dando a impressão ali que Jesus tá subindo, né? E os cravos, né? Nos pés. E aí, depois a gente tem essas mesmas pessoas orando e pensando: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Então tá aí. Michelson, você tava vindo tão bem, cara. Por que você fez isso aqui? Eu vou passar pano pro Michelson Bangers. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Cara, o clima é o de despedida, acho que não tem como ter uma sacada muito... Uou! Não, mas ele podia ter jogado seguro, velho, feito os quadros dele, sei lá, só os discípulos olhando a ascensão, assim, né, de Cristo subindo. Eu acho que ele tentou aqui uma jogada que não deu, cara. Ele subiu nos acréscimos. Isso aqui me lembra o jogo da Croácia, 2022. Eu ia gostar de ver uma imagenzinha assim, ó.
Só uma imagem de longe, assim, de longe. Nossa. Só as pessoinhas lá embaixo, uma luz do céu, assim, ó. E Jesus E um subindo. vultinho só de Jesus, assim, no céu, assim. De longe, assim, aquele cenário bonito, assim, da Galileia, da Jerusalém, não sei onde é que eles Essa estavam. semana era a semana pra ele brilhar no que ele sempre faz, que é os quadros bonitos. Aí ele tentou essa meiada aqui com tirinha e deu ruim. Eu não gostei. Eu não vou falar que não gostei. Só... Temos aqui um admirador do Michel. Só é uma tirinha. É igual no passado lá nos Estados Unidos, né? Você não concorda comigo? Comunista! Encheu a garrafinha, vai bebendo uma aguinha pra ficar hidratado. Começou o outro ponto. Bom, e então pros pontos principais da lição, né? Como a gente já comentou, cara, são 4 capítulos, né? João 14, 15, 16, 17 é muita coisa. Mas vamos lá, vamos indo. João 14 é um dos versículos mais emblemáticos, né, pra mim, da Bíblia, né? Inclusive aquela música tão famosa do Arauto do Rei, né? Que é não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Aquele que a gente tem até decorado, né? Mesmo sem ter parado pra ficar decorando, a gente acaba decorando de tão conhecido que é esse texto. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Mas só para contextualizar, né? A gente viu semana passada sobre a última ceia, onde Jesus ele lava o pé dos discípulos, tem aquela situação lá que ele fala que alguém vai trair ele, daí Judas sai. E o capítulo 14 ele tá emendado com nessa mesma cena, tipo, eles ainda estão lá na última ceia. Então assim, Jesus tá falando aqui que ele vai morrer, que alguém vai trair ele, os discípulos ali estão, tipo assim, tão confusos, não estão entendendo nada, e Jesus ele dá uma frase aqui de consolo para eles, né? Então aqui, ó, não se perturbe o coração de vocês. Eu tô lendo a nova versão internacional, né? Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eles teriam dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, assim, Jesus aqui tá falando que ele tá indo embora. Tô indo embora. É o discurso de despedida mesmo, né? É interessante, né? Quando fala que, assim, eu voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Porque, tipo assim, Jesus não tá preocupado em levar a gente pro céu. Tipo, o céu é uma ideia legal, tal. Jesus fala aqui que vai ter aposentos. Em algumas versões, né, fala que vai ter mansões e tal. Mas assim, o que Jesus quer é estar perto da gente. E é isso que ele tá prometendo pros discípulos aqui, né? Pois é, cara. Aí, ó, ali ainda na figura da Santa Ceia, né? Naquele momento ali. Eu acho que esse momento aqui ainda cabia muito bem na lição passada, né? Porque ainda é aquele preparando os discípulos, né? O cara aqui falando sobre essa questão de estar junto, de estar presente ali, ele já deixando bem claro que ele não ia abandonar os caras depois tudo que fosse acontecer. A gente vê ali que os discípulos, em vários momentos, eles estão meio perdidos nesse discurso final de Jesus aqui, principalmente na Santa Ceia, né? Igual, tipo assim, Jesus falando o tempo todo, ó, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, né? Deixando bem claro ali durante todo o ministério. E aqui, nesse momento final aqui, ele também dá mais uma pincelada disso aí. Mesmo assim, a galera ainda não entendeu, né? Você vê que os caras ficam desolados depois da morte de Cristo e tudo mais, né? Mas esse trecho aqui, ele já fala, eu vejo também, ele já deixando claro essa questão de estar junto, não só na eternidade. Porque daí a gente vai ver logo depois ali em Atos, a gente vai ver o Pentecostes, né? Que é Jesus já estando presente, né, na forma ali do Espírito Santo, junto com os seus discípulos. E esse texto, cara, é um dos textos que eu mais gosto de ouvir. É aqui que, mais uma vez, né, ele vai deixar bem claro que ele não veio para libertar a gente no mundo, mas do mundo, né? Do pecado. Para que um dia a gente possa viver com ele nesse lugar especial que ele foi preparar. Claro que aqui a gente vai entrar na questão bem simbólica, né? Vou preparar, como se Jesus estivesse lá empilhando tijolinho de ouro, né? Para fazer uma casinha para cada um, né? Mas
É aqui que mais uma vez a gente vai ver Jesus demonstrando ali a intenção do ministério dele, que é libertar a gente para a eternidade. E na sequência Jesus diz, né, que vocês conhecem o caminho para onde eu vou, né? Na verdade porque ele é o caminho, né? Mas esse discípulo não entendia nada, né? E aí Tomé questiona, né, e tal. E aí Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Nessa frase também emblemática. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí a sequência é um pouco engraçada, né? Que Jesus fala, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Então, tipo assim, vocês já conhecem o Pai. E aí Felipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Então, tipo assim, o que Felipe pede aqui, assim, uma manifestação gloriosa do Deus Pai, assim como aconteceu em Moisés, eles queriam essa experiência. E Jesus, tipo assim, a resposta que ele dá, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? Sim, Jesus fica inconformado aqui, né? Segura o meu pulo! Como assim, cara? Eu tô fazendo um monte de milagre aqui, tô ressuscitando morto. Isso ainda quer um questionamento. E isso me faz pensar, né? Tipo assim, às vezes a gente perde a fé, né? Algumas situações acontecem. E, cara, imagina se não é natural, se não é normal acontecer de a gente perder a fé, de não acreditar de vez em quando. Tipo assim, os discípulos que estavam ali do lado de Jesus o tempo todo estavam assim, não, mas mostra o Pai pra gente. Cara... Pois é, cara, isso aí atesta só o que eu disse ali, né? Sobre essa questão dos discípulos tá meio perdido, cara. Esses caras aqui, eles estavam imersos numa cultura, né, religiosa e tudo mais ali, muito diferente, assim, né? Tava muito enraizado dentro deles. Então Jesus teve um trabalho muito grande pra mudar aqueles caras, pra depois aí, assim, ele sair por aí pregando e mudando o mundo, né? Então você chega aqui nesse último dia, parece que meio que tá assim, poxa galera, eu achei que tava tudo pronto pra mim partir, vocês estão meio cru ainda, viu? Então realmente ali, Jesus já tinha falado tudo que ia acontecer, já tinha demonstrado quem ele realmente era, e os discípulos ainda assim estavam meio perdidos, não tinham entendido tudo 100%. Isso que tinha Jesus explicando diretamente pra eles. Isso aí também é um alerta pra gente, cara. Porque, tipo assim, meio que Jesus tava falando assim, como que vocês não perceberam? Eu tô aqui o tempo todo e vocês ainda não viram. Como assim? Às vezes na nossa vida acontece a mesma coisa, né? A gente, igual o GPS falou aí agora, né? A gente desacredita, a gente perde a fé e a gente esquece de olhar ao redor, né? Esquece de perceber os milagres. Parece meio clichê isso aqui que eu tô falando, né? Ah, ser grato pela vida, ser grato pelo fato de você ter acordado. Entendeu? Mas não tem como fugir disso aí, né? Às vezes a gente fica, cadê? Mostra o milagre, né? Cadê? Cara, você acordou com saúde. Ou pode ser que você... Ou ainda, né? Pode ser que, sei lá, no seu emprego tá dando tudo errado, mas em casa sua família tá bem. Ah, mas eu fui demitido. Cara, mas vai que o teu emprego era um emprego ruim pra você. Tava destruindo a tua família, destruindo... o teu psicológico. Porque às vezes Deus, se você joga a sua vida na mão de Deus, ele sempre vai procurar o melhor. Então, às vezes, uma oportunidade que deixa passar, né? Uma oportunidade que você perde, às vezes é Deus te guardando, te preparando pra uma oportunidade melhor. Claro que você não vai ficar sentado esperando, né? Alguém vir na tua porta ali e te chamar, né? Você tem que estar sempre atento. E deixa Deus fazer a parte dele. Então, esse é o milagre, né? É Deus conduzir a nossa vida pro melhor caminho possível. Você deixa na mão dele e vai seguindo o caminho que ele vai te dando. Confiando que se você agir de acordo com o que ele ensina, de acordo com o que ele pede, o melhor possível vai acontecer. Às vezes não pra tua vida, mas pra obra dele, né? Mas vai acontecer o melhor possível, o melhor quadro possível vai acontecer. Então a gente não pode ser igual aos discípulos, cara. A gente tem que estar sempre atento, porque Jesus, ele tá ali o tempo todo. Só você não viu. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. E aqui, seguindo, né, os versículos de Jesus, ele vai apelando para que os discípulos creiam nele, né? E aí, no versículo 12, diz até assim, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado e fará coisas ainda maiores do que essas, porque estou indo para o Pai.
E depois fala, e farei que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E aí a gente lê isso aqui e fala, nossa, em nome de Jesus, parece um churrasco aqui. Bem gostoso. O cara vira o gênio da lâmpada, né? Não, né? Tipo assim, eu tava vendo até uma explicação interessante sobre isso, da Escola do Discípulo, que é um pastor que eu acompanho, assim, eu acho bem interessante a abordagem que ele traz da Bíblia. E aí ele fala sobre essa questão do nome, né? Tipo assim, o que Jesus tá falando aqui é, tipo assim, o que vocês pedirem que for da minha vontade, eu vou fazer, sabe? E aí muita gente interpreta errado isso aqui. E aí eu achei interessante a comparação que foi feita, porque ele comenta sobre, tipo, uma procuração que você faz para um advogado. Tipo assim, eu não entendo muita coisa de lei, então eu vou dar uma procuração para o advogado me defender e ele vai falar no meu nome. Então, assim, é isso que Jesus está falando aqui. Então, imagina você contratar um advogado e na hora lá do julgamento ele começa a falar mal de você. Tipo assim, ele não tá falando em seu nome, tá? Então, é meio que nessa lógica aí que a gente está seguindo aqui. E aqui Jesus segue apelando para que eles guardem os seus mandamentos, né? Aquele que me ama, obedece e tal. E aí até ele diz aqui, ó, se vocês me amam, vocês vão guardar os mandamentos, e aquele que guardar os mandamentos vai ser amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Isso está dito no versículo 21. E aí no versículo 22 tem: disse então Judas, aí entre parênteses, não os Iscariotes. Os Iscariotes ele já saiu, já não tá mais aqui. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Tipo assim, por que você tá falando isso, tipo, só pra gente? E não, sabe, você não é o Messias, né, que vem libertar, né, a gente dos romanos e tal. E aí, mostrando, né, que eles realmente não estavam entendendo o que estava rolando. E aí Jesus segue falando sobre o amor dele, sobre amar ele. E ele diz aqui que, no versículo 25, né, tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. E aí eu acho interessante porque, tipo assim, o próprio João, ele, tipo assim, ele vai narrando a história, ele fala, os discípulos não entenderam. Em vários momentos ele diz que, ele disse isso por causa disso. Então eu fico imaginando, depois que tudo aconteceu, quando depois até que o Espírito Santo é derramado lá em Atos 2 e mais pra frente, fico imaginando eles relembrando as histórias e falando, nossa, então Jesus falou isso por causa disso. Ô Felipe, lembra daquela vez que Jesus falou tal coisa? Era por causa disso. Não, mentira, sabe? Ô Bartolomeu, rapaz, bem assim. Lembra daquele milagre que depois ele falou, não sei o que. Aí você ficou me perguntando depois, cara, era por causa disso. Dele, você não tinha se tocado? Não, eu me toquei agora só. Cara, deve ter sido muito isso, véio. Porque, tipo assim, a gente tem que lembrar que João, os evangelhos foram escritos bem, assim, um tempo até considerável depois da morte de Jesus, né? Não acredito que anos ali, mas um bom tempinho depois, né? Então, assim, os discípulos que escreveram aqui os evangelhos, eles eram uns caras muito mais preparados, uns caras muito mais entendidos de todo aquele assunto do que os discípulos, eles mesmos, que viveram aqueles evangelhos, né? Então eu fico olhando o João assim, escrevendo, e falo, nossa, como que eu era inocente aqui, hein? Porque o João, ele escreve, ele pontua, né? Porque ele disse isso, porque eles não tinham entendido e tal. Mas ele tava no meio ali. Ele também não tinha entendido, no momento. Eu imagino assim, eu posso estar falando besteira, né? Pode ser uma coisa cultural deles, mas eu imagino ele aqui pontuando ele mesmo na terceira pessoa em vários momentos. É como se fosse realmente outra pessoa. Alguém que não existisse mais, né? Realmente o não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E deve ter sido um negócio de explodir a cabeça mesmo, né? Depois, revisitar essas lembranças depois de você já ter a presença do Espírito Santo, você já saber como é que... o propósito real da vinda de Jesus, né? E só um detalhe, cara, que o Judas Tadeu, tadinho, né, véio? É o único que sempre que você vai falar desse, tem que falar Judas Tadeu. Ou Judas, não aquele que traiu Jesus, porque é o único discípulo, né,
Que dó, né? Por que... E aqui no final, né, Jesus deixa a paz, né, toda essa questão. E aí ele diz, ó, já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me pede, ordenou, levante-se e vamos-nos daqui. Então, assim a gente encerra o capítulo 14 e bora lá pro capítulo 15. Aqui diz, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, assim, Jesus usa uma metáfora bem interessante, né, sobre a videira, que dá para tirar várias reflexões. Até uma delas que eu não conhecia é que na época ali na cultura judaica da época, Israel era considerado como uma videira. Então, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, tipo assim, segue uma certa indireta aí, sabe? Boa, interessante. Eu nunca tinha visto essa. E tá aqui de novo, né? O Jesus gostava tanto de um agro, né? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. E realmente, né? Esse detalhe aqui da videira é um negócio que traz muitas reflexões, né? É aquele negócio, tipo assim, cara, se você não tá trabalhando, você tá atrapalhando. Então, sai fora. É aquele negócio que a gente viu esses dias atrás, né? Quando a gente viu o episódio do Lázaro, né? Isso aqui é pra glorificar o Filho do Homem e tudo mais. Então, tipo assim, cara, tudo na nossa vida, não importa. Você pode ser um cara muito bem sucedido, uma pessoa muito bem sucedida. Mas aquilo, né? A própria Bíblia fala. A chuva cai sobre ímpios e justos. Então, tipo assim, não é porque você é bem sucedido, não é porque você tem coisas boas, que você automaticamente tá do lado de Jesus, né? Porque o mundo, ele funciona, né? A gente já viu aqui em vários momentos, o próprio Jesus acabou de falar, o príncipe desse mundo tá vindo, né? Então, tipo assim, o domínio não é dele. A gente entregou o domínio ao pecado, a Satanás. Então, para você estar realmente do lado de Cristo, você tem que demonstrar frutos. A sua prosperidade, a sua boa-aventurança, né? Uma palavra nada jovem. A sua vida tem que ser um testemunho de Cristo. Do ministério dele, da vinda dele, da salvação que ele propõe. Porque se não for, você é um ramo seco, inútil, que ele vai ter que cortar fora. E aí você fica só você e a sua prosperidade vazia. E assim, aqui na sequência desse capítulo, Jesus vai enfatizar bastante a questão do amor. Em vários momentos aqui, ele vai falar, permaneçam no amor, amem uns aos outros, né? E depois ele vai falar sobre a questão do ódio, né? Chega até a ser um contraponto, porque ele fala que vocês vão ser odiados. Fala sobre perseguição. E esse contraponto fica bem visível aqui no versículo 17, que diz, este é meu mandamento, amem-se uns aos outros. E no 18 diz, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Né? Então, na sequência, até no versículo 23 diz, aquele que me odeia também odeia ao meu Pai. E é curioso, né? Porque Jesus, ele é morto pelos judeus ali, como se fosse em nome de Deus, né? Assim, esse homem aí tá profanando, tá blasfemando em nome de Deus, e aí ele é morto, então, tipo assim, mostrando ali que boa parte dos judeus, na verdade, não amavam a Deus, né? E mais uma vez ele termina dando spoiler. Quando vier o conselheiro, né? Conselheiro com C maiúsculo, né? Que enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, e ele testemunhará a meu respeito. Então é como se o Espírito Santo, tipo assim, ele vai fazer vocês entender o que vocês não estão entendendo agora. Pois é, cara, e isso aí é um reflexo de muita coisa que vem acontecendo depois ainda, né? Eu sou um cara que gosta muito de história, né? E eu acompanho muito, eu vejo muitos canais no YouTube de história, assisto muito documentário. E, cara, o tanto de vezes que foi travado batalhas e guerras, né? E atrocidades foram cometidas em nome de Jesus, né? Cara, praticamente toda a Idade Média, todas as guerras que aconteceram durante a Idade Média, se você for ver, a maioria delas tinha cunho religioso. Não, porque eu sou o representante de Jesus, eu vou levar o cristianismo. Ia lá e massacrava um povo só porque eles não acreditavam em Jesus, ou porque ele se acreditava ser mais cristão do que os outros cristãos do outro lado da batalha. Ou a gente vê agora também, né, lá no Oriente Médio, que tá acontecendo entre Israel e os grupos terroristas, né, que rodeiam ali, que ficam ali na Palestina. Cara, tipo assim,
Se você tá ali guerreando, você não entendeu o propósito de Deus. Ah, não, mas ele blasfemou, cara, mas onde que Deus falou pra você matar? Aqui Jesus ele deixa bem claro, ele mostra assim, a questão da compaixão, a questão do amor. Claro que teve as guerras lá, né, no Antigo Testamento, tá? Isso é um tema para um outro momento. A gente pode até trazer algum dia isso aí, num episódio especial. Mas a Bíblia toda vai falar sobre amor, compaixão, compreensão. E nunca foi sobre você maltratar, humilhar, subjugar e matar o outro só porque ele não aceita a doutrina que você segue. Bom, aqui no capítulo 16, né, Jesus começa dando conselhos ali sobre a perseguição. Falando para eles se prepararem porque eles vão ser perseguidos. E o versículo 2 é muito interessante. Eu nunca tinha parado para reparar quando ele diz aqui: vocês serão expulsos da sinagoga. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Olha que coisa. Olha que profecia que Jesus deixa aqui, né? Olha a Idade Média, né? Aqui que não teve perseguição aos cristãos. Os verdadeiros cristãos, né? Cara, e tipo, olha o tanto de coisa que Jesus está falando aqui, né? Tipo assim, a gente consegue ler em pouco tempo, mas imagina os discípulos ouvindo tudo isso e sem poder questionar e entender. Cada resposta de Jesus também deixa mais informação. No versículo 12, Jesus até diz, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Então, assim, quando o Espírito vier, né, ele vai guiar vocês e tal. Cara, isso é muito real, velho. Isso é muito legal você ver, né? Como que Jesus já tava preparando os caras ali, ele já deixou todas aquelas informações, meio que já plantando mesmo pro futuro. Porque ali naquele momento, os discípulos, por mais que eles não fossem trair Jesus, né? Mas assim, todos eles meio que estavam na mesma vibe do Judas, sabe? Eles estavam achando que Jesus ia acabar com o Império Romano. Ele estava ali, tipo assim, o que ele tá falando esse negócio de vão matar a gente? Como assim? Que eles ainda estavam na ideia de que Jesus ia ser o libertador num pique Moisés, né? Vou libertar vocês dos romanos. Então, tipo assim, por mais que ali eles já tivessem entendido, né, por várias atitudes de Jesus, que ele não seria um líder militar, né? Ele não ia mandar o povo se revoltar contra os romanos, mas eles ainda acreditavam que um dia ele ia levantar a mão, sei lá, e os romanos iam sair correndo. E igual eu falei, realmente, né, cara, na Idade Média, e as cruzadas, velho. Os caras mandaram criança. Teve um pessoal da igreja lá na Idade Média que pegou e falou assim, não, porque Deus, ele gosta das crianças. Pegou e juntou um monte de criança e mandou pro Oriente Médio para reconquistar Jerusalém. As coisas que foram feitas em nome de Jesus, né? Até o filme, vou sugerir de novo aqui o filme de Jesus de 1999. Que eu já citei aqui várias vezes, mas como a gente tá falando desses momentos finais, no filme também fica muito interessante. Que a gente vai ver daqui a pouco, né, aí eles já estão indo lá pro Monte das Oliveiras, né? Lá no Getsemane. Então, tipo assim, ali naquele momento no filme, Satanás vem mais uma vez e tenta Jesus, né? Como se ele... isso não tá na Bíblia, né? Mas abre essa liberdade poética, porque você não tem ali descrito momento a momento de tudo que aconteceu, né? E esse momento no filme é bem interessante. Tipo assim, a gente vê que Jesus ele já estava num momento fragilizado. Isso está na Bíblia, né? Ele pedindo, Deus, se for, Pai, se for possível, passe esse cálice de mim sem que eu beba, né? Pedindo para ser livrado daquela situação. E daí o diabo pega e leva Jesus pro futuro e mostra as cruzadas, mostra as guerras modernas, né? O pessoal invadindo lá o Oriente Médio e o soldado pedindo para Deus para abençoar ele na batalha. Os guerreiros lá nas cruzadas, né? Em nome de Jesus Cristo. E ele fala, você vai morrer por isso? Então, realmente foi feito muitas atrocidades aí. Né? E Jesus já estava preparando os discípulos para isso. Falou, os caras vão vir atrás de vocês achando que estão me servindo. E aí no versículo 16, né, ele fala que ele vai ressuscitar, né? Ele diz aqui, mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. E alguns discípulos disseram uns aos outros, o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais me verão de novo, porque eu vou ao Pai? E perguntavam, o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. E aí no versículo 19 diz, Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que disse, vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão, e um pouco mais verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará.
Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Olha que mensagem legal que Jesus passa aqui, né? E aqui no versículo 21, Jesus segue. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora da tristeza, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão. Ninguém lhes tirará essa alegria. Mas essa metáfora, né, que Jesus traz aqui, eu acho muito massa, porque assim, é uma dor que ele ia passar, mas que ele sabe que essa dor vai trazer vida. Assim como uma mulher dando à luz. Assim, pô, muito bom. E Jesus aqui termina também o capítulo encorajando os discípulos, falando, lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, tipo assim, Jesus já tá falando, cara, eu já venci, sabe? Ele nem morreu ainda, mas ele já tá declarando a vitória dele. Pois é, né? Realmente um momento muito, muito bonito, assim, né? No discurso de Jesus, né? Mostrando a esperança. Não só a esperança naquele momento, aquela situação que eles iam passar ali, né? Porque daqui a pouco Jesus já ia ser levado. Mas também esperança pro futuro, né? Cara, não importa o quão terrível que vai ser isso aqui. Eu tenho algo melhor preparado para vocês. E para finalizar, né? João 17... conhecido como oração sacerdotal. É um momento em que Jesus ele intercede pelos discípulos, né? Ele ora pela sua glorificação para que glorifique o Pai e depois ele intercede aqui. E é uma oração linda que Jesus faz aqui, né? Falando ao Pai no versículo 10, ele diz: tudo que eu tenho é teu e tudo que tens é meu, eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Então, tipo assim, o desejo de que Jesus, de que nós, né, os seus servos, os discípulos ali, vivessem em união. E aí ele segue aqui, né? Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então, tipo assim, olha isso como isso se estende, né? Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O finalzinho aqui ele vai dizer: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e neles eu esteja. Então assim, cara, acho que no fim das contas é um baita de um capítulo para fechar assim essa reflexão aqui, porque Jesus ele tá deixando claro aqui o desejo dele para nós, né? Cara, que fechamento, né? Que magnífico, né? Imagina você receber essa oração do próprio Jesus. Pai, guia eles, né? A mesma autoridade que você me deu, eu quero que você dê a eles, né? Para levar o nome e tudo mais. E assim, cara, depois disso aí, os discípulos eles fizeram mais discípulos, né? E foram crescendo ali a comunidade. Então, assim, eu sinto como se essa oração de Jesus aqui, ela se estendesse até nós hoje em dia. Nós que escolhemos fazer parte dela, né? Quando a gente decide seguir Jesus, quando a gente decide levar o nome dele adiante, eu acredito que essa oração se aplica em cima da gente também. Pra gente poder ter essa força, ter essa autoridade para ir ao mundo levar o nome de Jesus. E a gente viu, cara, assim, ao longo das últimas lições, né? Eu falo agora trimestre. A lição passada a gente viu sobre as parábolas, né, de Jesus. E aqui a gente tá vendo sobre o ministério de Jesus. A vida dele, né? E tem como a gente traçar vários paralelos, né? Ali já dá pra pegar como se fosse um tema só. E em vários momentos ele deixa bem claro essa questão do trabalho, essa questão de servir e essa questão de você ser proativo na pregação do evangelho, né?
Essa questão de servir, a gente viu na última lição, né? Aquele que tem o maior cargo é aquele que mais deve servir. Quando ele mesmo se ajoelhou para lavar os pés dos caras, né? Então, assim, não tem como você servir Jesus, não tem como você se dizer cristão se você não serve. E aí você pode colocar as boas ações, caridade, você pode colocar... E aí você pode colocar as boas ações, ajudar o próximo, você pode colocar aí também a própria pregação do evangelho. Não tem como você ser cristão se você não atua nessas áreas. Se você não faz o bem, né? Se você simplesmente se esconde do mundo. A gente falou na semana passada, agora eu não lembro quando foi que eu fiz esse comentário, que é tipo assim, às vezes a gente tem vergonha de falar se a gente é de Jesus. Por que você não faz isso? Porque eu não gosto. Cara, fala! Não precisa ser o cara chato. Não precisa. Mas você tem que deixar bem claro pro mundo quem é você. Você é de Jesus. Então, Jesus aqui, ele fez essa oração justamente pra gente se apossar dessa posição de sermos a luz do mundo, de sermos a diferença, da gente levar a mensagem adiante, da gente entregar a nossa vida na mão dele, acreditando que todo o caminho que ele vai guiar pra gente vai ser o melhor possível. Pois é, cara, que a gente possa viver dessa forma, né? Não só entender o que Jesus veio fazer aqui, mas que a gente possa realmente viver, né? Essa vontade de Jesus. Então é isso, pessoal. Muito obrigado se você chegou até aqui, né? Cara, se você chegou até aqui e não deu like ainda, pelo amor de Deus, cara, mais de 40, 50 minutos, 1 hora de episódio. Se você chegou aqui é porque você gostou, então deixa o like. Se inscreve aqui no canal pra você ter mais acesso a isso, né? Ativa o sininho. Isso aí, siga a gente nas nossas redes sociais, no nosso TikTok, @outro.podcast, no nosso Instagram, @outro.podcast também. E até semana que vem. Até semana que vem.